O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida. Sónia Sapage. E eu sou Helena Pereira. Estamos a gravar durante a tarde do dia 24, no arranque desta segunda semana de campanha para as legislativas. Deixou de se ouvir falar em maioria absoluta e surge uma dúvida diferente. Quem vai à frente, PS ou PSD? Isto quando há apenas 3 semanas as sondagens davam quase 10 pontos percentuais de distância entre os dois maiores partidos. Marta, começo por ti. O que é que aconteceu durante este tempo para realmente o PS ter um comportamento muito diferente nas sondagens? E, por outro lado, se houve uma mudança no discurso de António Costa, porque deixou durante o fim de semana de pedir uma maioria absoluta e diminuiu também o tom dos ataques aos ex-parceiros de esquerda. Esta segunda, numa entrevista à Renascença, diz mesmo que todos vamos ter que falar com todos a seguir às eleições e respondeu finalmente ao repto de Catarina Martins. Achas que houve aqui alguma correção também da parte do PS da sua estratégia? Acho que sim. E na semana passada, quando nós fizemos o texto da nossa sondagem, que deu um encurtamento da distância entre o PS e o PSD, António Costa já tinha pedido a maioria absoluta nessa altura e nós sinalizámos precisamente isso no título que fizemos, porque a maioria absoluta estava mais longe numa altura em que ele já tinha pedido. E, portanto, o que eu acho que aconteceu foi que o PS leu dali que a estratégia de pedir diretamente a maioria absoluta, embora tendo-a justificado porque é que a pedia, não estava a ter um impacto positivo nos inquéritos de opinião. Houve outra sondagem que também deu uma aproximação entre a PS e PSD e, portanto, já não era só uma sondagem a apontar nesse sentido, eram duas. E, portanto, eu acho que terá sido isso que terá levado António Costa a mudar o discurso. O que eu acho curioso também aqui é que, na verdade, António Costa está a voltar ao discurso quase do início. Porque eu, quando ouvi agora outra vez a falar, virado mais para a esquerda e a falar de entendimentos possíveis à esquerda, fui rever uma entrevista dele no dia publicado, aconteceu no dia 8 de novembro e na notícia que se foi feita na altura, na RTP, uma entrevista à RTP, e dessa entrevista o que saiu foi que António Costa disse que queria estabilidade, mas que admitia falar com todos e na altura incluiu o PSD no pacote. Portanto, aí a novidade era incluir o PSD no pacote. A esquerda já lá estava por defeito, digamos assim. E agora nós voltámos ao mesmo. Ele agora voltou a esse discurso de falar de uma forma mais... O PSD agora não está tão incluído, agora volta a virar-se para a esquerda. Portanto, nós voltámos ao início. A exceção parece ter sido ali aquele período da maioria absoluta e não esta parte agora. E ao mesmo tempo que há um desencontro, não é? Entre PS e parceiros de esquerda. Quando eles andavam a falar, o PS não ligava. Agora... há muitas relações assim, nós sabemos, na vida real há muitas relações assim. Aliás, o timing não é o timing certo, às vezes não se encontram no timing certo. Aliás, isto parece cada vez mais uma relação amorosa, porque tens de pedir desculpa, senão eu não perdoo, enfim, andam nessa lógica. Eu acho que é curioso que Costa, até eu já li alguém que escreveu que Costa desenterrou a geringonça. Portanto, nesta fase de aperto, até passou a dizer mais claramente que a porta nunca estará fechada ao Bloco e que continua toda a gente a conversar. Mas o que é engraçado também é o efeito que isto teve no PST, porque isto tudo, as últimas sondagens, sobretudo, deram muito gás ao PST. E a campanha teve no fim de semana, só pelas coisas que eu fui vendo na televisão, as imagens mais marcantes, teve uma das melhores fases de campanha de sempre. Eu vi umas imagens, salvo erro, de Guimarães, tenho a ideia que era Guimarães, em que no centro histórico, em que havia um mar de gente do PST, com bandeiras e muitas cabecinhas, que se viam muitas cabecinhas,
que deram ali um ímpeto, que eles gostam de chamar dinâmica de vitória, a Rui Rio. E isto, quando estas coisas acontecem, depois é um bocadinho imprevisível também as consequências que tem nas campanhas. Por isso é que eu hoje também escrevia na minha opinião que as sondagens são uma espécie de influencers do voto, porque a sondagem, nós já falámos disso aqui também um dia destes, as sondagens podem influenciar o modo como as campanhas vão correndo. Quando um partido está muito seguro em primeiro lugar, lembras de falar disto, São José, dizer que o PS estar muito seguro em primeiro lugar era mau porque as pessoas desmobilizavam. Depois, quando há esta divisão, quando há esta indecisão em relação aos principais partidos, isso também cria dinâmicas diferentes e pode levar muitos eleitores a mudar o sentido de voto. Por isso as coisas acabam por estar sempre em aberto, e esta semana vai ser muito importante para isso. Deixa-me aqui acrescentar uma coisa sobre isto, que eu há pouco não referi, que era, eu acho que isto vai ter um impacto um bocado, este tipo de discurso da parte de António Costa, que numas semanas põe a tónica mais na maioria absoluta, noutras semanas mais no acordo à esquerda, vai tornar bastante difícil o pós-eleições, porque no pós-eleições, se nós tivermos que pensar nas coligações possíveis para dar governabilidade ao país, partindo do princípio que ninguém terá a maioria absoluta, nós não sabemos qual foi a frase válida, qual foi a última, a que contou. Afinal de contas, nós vamos escrutinar o quê? Qual frase é que é a frase que nos indica quais são os passos seguintes? Marta, a frase decisiva a partir das eleições vai que ele disse, boa noite das eleições. Vão ser as que forem ditas na noite das eleições. Certo. Rui Rio já chamou a atenção para isso. Já chamou, sabemos eu acho muito bem. Já chamou, e eu acho que isto tem um efeito, um outro efeito ao nível da análise que é feita sobre os perfis de Rio e de Costa, que tem a ver com Rio tem sido analisado como uma das características que tem sido atribuída é a autenticidade. E uma das características que é atribuída a António Costa é ele ser pragmático e de ter capacidades de liderança e decisão. Ora, este tipo de numa semana dizer uma coisa, na outra semana dizer a outra, normalmente é capaz de não dar um efeito muito favorável, porque as pessoas vão interpretar isto como uma espécie de tática de resposta a uma situação que ele vai ter que enfrentar daqui a nada, provavelmente. E vão acentuar mais a clivagem de análise que é feita dos perfis deles os dois, porque vão continuar a ver, no caso de Rui Rio, que no início disse eu acho que todos temos de nos entender e, portanto, e foi penalizado também de certa forma por causa disso, logo no início da campanha, e, portanto, vão acentuar mais a divergência entre a autenticidade e o pragmatismo de António Costa. Acho que é capaz de ter esse impacto. E São José, o tac-a-tac das sondagens também podem levar mais pessoas a votar ou não? Eu acho que podem, eu acho que sim, que isso leva mais pessoas a votar, seguramente. Há mais mobilização, a proximidade. Esperemos que a leva as pessoas às urnas. Sim. Seja mais isso baixa. É claro. Embora eu acho que a abstenção vai ser alta, mas... São José, esta semana também escrevias sobre a campanha, exatamente, escrevias sobre a campanha e esta questão do Covid e ficaste surpreendida, para não dizer chocada, não é? Com a forma como os partidos estão a fazer campanha. Achas que está a haver irresponsabilidade? Eu acho que não está a haver nenhuma responsabilidade. Acho que os partidos estão a ser completamente inconscientes. Estão a fazer campanha como se não houvesse Covid. Eles, alguns até usam máscara, e os apoiantes, alguns até usam máscara. Mas a maioria dos partidos, e eu saliento nisto dos dois principais partidos, o PSD e o PS, que são os partidos que podem ser governo, estão a criar uma situação que é um buraco negro em que desautorizam completamente o Estado. Porque eles vão ser os protagonistas dos cargos de Estado e de governo. Eu passo a explicar. Quem vê a campanha do PS e do PSD vê molhos de gente, beijinhos, abraços, tiram a máscara para falar cercados de pessoas que estão sem máscara, fazem arruadas como se não houvesse amanhã. Isto numa altura e numa semana em que os casos de Covid cresceram. No fim de semana baixaram como baixaram sempre.
As previsões feitas pelo Instituto Superior Técnico são de que o pico da Covid foi adiado em 3 semanas. Será em meados de fevereiro. Uma das razões que são atribuídas para este adiamento é a campanha eleitoral. Hoje, à Lusa, um matemático, um professor de matemática do Instituto Superior Técnico, disse que este adiamento do pico, e que coincide com a quantidade de pessoas que estão neste momento em isolamento, no que isso prejudica a economia, a sociedade, as próprias pessoas, e até o voto no domingo, é quase 500.000. Há previsões de que no domingo sejam 1 milhão de isolados. Exatamente. Pronto. Ora, isto tudo, enquanto os líderes políticos e os dirigentes políticos andam alegremente pelo país a fazer manifestações e aglomerados de pessoas, e nós sabemos, não sabemos dos apoiantes que estão nas manifestações, sabemos o que diz este professor de matemática. Agora, sabemos mais, sabemos que temos colegas com Covid, sabemos que há... pela nossa experiência, que só no público já 2 jornalistas apanharam Covid durante a campanha. E não foi nem no PS nem no PSD. E temos um líder partidário interino que também já apanhou, que já não é? apanhou. Há várias pessoas do CDS que deixaram de fazer campanha porque, entretanto, estão confinados. Quer dizer, há um circo montado e eles continuam na palhaçada da campanha, sem discutir uma ideia para o país, a tocar bombos e a fazer espetáculos e comícios. A dançar rancho. A dançar. Quando eles passaram informação inicial de contenção. Eles passaram informação Nós escrevemos inicial. isso, de dar-se um sinal. Eu escrevi. Independentemente da formulação, a mensagem que eles quiseram passar era essa. Eu sei, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, é inacreditável que eles próprios mudaram a coisa. Eu escrevi uma conversa com o diretor de campanha do PS a dizer que não havia arruadas. Sim, é isso que eu estou a lembrar. Eles tinham cancelado a descida do Chiado e a descida de Santa Catarina no Porto. Ok? E agora não vão fazer estas depois do que aconteceu ontem em Guimarães, em Vila do Conde. Em Caxinas aquilo foi uma loucura. Em Guimarães foi pior. O doutor Rui Rio, todos os dias, faz uma coisa inacreditável. Chegou um dia em que fez 3 arruadas. Também com milhares de pessoas. E temos jantares em que as pessoas comem sem máscara. Sim. Eu acho que o comportamento... Eu vi imagens de um jantar do Chega em que estava toda a gente sem máscara antes de entrar na mesa, de se sentar à mesa. Já estavam sem máscara, sim. E, portanto, eu acho isto uma enorme irresponsabilidade, uma enorme inconsequência, porque no dia 31 de janeiro, a pessoa que estiver destinada, e o partido que estiver destinado para ser primeiro-ministro, ou Rui Rio ou António Costa, não vão ter nenhuma autoridade, nenhuma credibilidade para num futuro governo vir a decretar qualquer espécie de confinamento, qualquer espécie de restrição, qualquer espécie de exigência de certificado de Covid, porque eles não o respeitaram. E quem não respeita os outros, eles não respeitaram as pessoas que estiveram naqueles locais, que depois conviveram com as pessoas que estiveram naqueles locais, e a transmissão de Covid tem aqui uma origem, este pico, esta subida do pico, este adiamento do pico, e eles não têm nenhuma autoridade para no futuro virem dizer façam o que eu não fiz. Quem não se respeita e não respeita os outros não pode ser respeitado. Portanto, eu acho isto uma gravidade imensa. Quero só acrescentar que nós já nas presidenciais falámos muito sobre isso aqui e na altura já achámos que aquela campanha era demais, tinha ido demasiado longe. Sim, mas olha, comparada com isto, aquilo foi uma coisa ascética.
Nem se compara, parece que agora de repente... Vivemos outro mundo. Eu atirei-me ao ar. Sim, perdeu-se o medo, de facto. Sónia, eu atirei-me ao ar com a festa do Avante. Eu olho para isto e corro de vergonha de me ter atirado ao ar com a festa do Avante. E eu acho que não perderam o medo. Eu acho que os partidos perderam a vergonha, porque estão desesperados. Estão desesperados a caçar votos e a tentar impressionar através da televisão e das imagens do não sei quê, da comunicação social. Estão numa desesperada caça ao voto e estão a perder qualquer autoridade. Qualquer autoridade. Olha, só para terminar, Sónia, no meio desta situação toda, já houve milhares de pessoas que votaram, ainda não sabemos ao certo, não é? Porque ainda não divulgaram os números, do voto antecipado. Pelo menos isso correu bem ou não? Olha, aparentemente correu bem, melhor, ao contrário do que estávamos a dizer ainda agora, correu melhor do que nas presidenciais, porque a notícia de filas, de aglomerações de pessoas, etc., foi muito menor. Foi mais mesas, muitíssimo mais mesas. Sim, foi, mas aprendeu-se alguma coisa, não é? A sensação que tenho é que enquanto num assunto se aprendeu alguma coisa, no outro parece que se desaprendeu. Eu própria fui votar antecipadamente, demorei um pouco mais de tempo do que da outra vez, mas estava tudo feito de acordo com as regras e toda a gente as cumpria, pelo menos que eu tinha visto, e o que eu acho que isto significa é que de facto nós daqui para a frente vamos ter sempre estas duas datas de eleição, ou seja, já nunca há uma data oficial, mas esta segunda data, este dia, nós sabemos que há outras para quem está internado, para quem está em prisões, etc. Mas esta segunda data vai se tornar cada vez mais uma data importante. Não que o número de pessoas tenha subido assim tanto, porque nós acabámos por perceber que subiu, pessoas inscritas subiu talvez umas 60 mil, um bocadinho mais, 50 mil. Portanto, não foi muito, passou de 250 para 310. Mas é o começo, é só a segunda vez, e eu acho que é algo interessante para nós explorarmos em próximas eleições também. Acho que já a tradição está criada. E é bom que também se criem outras tradições na alteração que é urgente fazer às leis eleitorais, para as adaptar precisamente a estas situações de emergência pública e também para facilitar a vida aos cidadãos. Pensei que ias falar do dia de reflexão. Não, isso é uma estupidez tal, quer dizer que só pode acabar, não é? Já nem vale eu votei ontem. Eu acho, a partir do momento em que o voto antecipado ganhar mais peso, o dia da reflexão não faz sentido, não é? Eu já escrevi isto nas presidenciais e jurei para mim que era a última vez que escrevia sobre o dia da reflexão. Mas eu votei ontem e não senti nenhuma necessidade, ninguém que votou ontem teve direito a dia da reflexão. Portanto, isto é uma contradição e um anacronismo total, mas não era disso que eu queria falar. O que eu queria falar é que votei ontem também, estava a 7:45 à porta da Faculdade de Direito, votei às 8 horas, fui a segunda pessoa a votar na secção 34 da Faculdade de Direito, edifício vermelho para os nomes do Círculo de Lisboa a partir de Joana até ao fim. A mesa de 34 era de nomes evocativos de Maria da Conceição a Maria do Carmo. Eu, que sou Maria de São José, estava no meio. Correu perfeitamente, muitíssimo bem organizado, como já estava da outra vez. E acho que é muito importante, porque eu hoje já ouvi que a previsão, embora os dados só quarta-feira é que se saibam, a previsão é que tenham votado 80% ou mais das pessoas que se inscreveram para o voto antecipado, o que é muito bom. Uma taxa de participação das presidenciais. Sim, mas quer dizer, quem se inscreve para o voto antecipado é porque quer mesmo votar, não é? Pronto. Não, repara, essas pessoas que não votaram podem ainda votar no domingo. Podem ainda ir. Olha, eu sou um caso desses, eu me inscrevi-me e não fui votar. Pronto, mas podes votar agora a seguir. Eu sei. Então vamos terminar com um indicador bom. Vamos terminar com um indicador bom, não, mas deixa-me só dizer uma coisa. Apesar dos 80% de participação ontem, eu penso que a taxa de abstenção destas eleições, e apesar da mobilização do tac-a-tac entre PS e PSD, a taxa de abstenção destas eleições pode atingir os 70%.
precisamente por causa da Covid. Sim, vamos, há muitas incógnitas para acompanharmos o desfecho no domingo. Hoje ficamos por aqui. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.